A maioria das pequenas e médias empresas não tem um comercial de venda. Tem um comercial que só responde e comercial que apenas reage ao cliente não cresce. A empresa não cresce, ela só sobrevive. Eu vejo isso o tempo inteiro. O cliente manda uma mensagem, o vendedor responde. O cliente pergunta o preço, o vendedor fala. O cliente pede uma proposta, o vendedor envia. Mas em nenhum desses casos, em nenhum momento, existe uma condução. Não existe pergunta estratégica, não existe avanço no funil de vendas, não existe acompanhamento ativo. O vendedor só reage. E vender é o oposto disso. Vender é liderar a conversa, não seguir o cliente. E o resultado você já sabe. Os leads quentes esfriam, as oportunidades ficam paradas por dias, a equipe só resolve o que chega, não cria a venda nova, cara. E o faturamento depende exclusivamente da vontade do cliente de comprar. O vendedor não estimula ativamente, sabe, a decisão de compra do cliente. Depois de treinar mais de 60 mil pessoas, eu percebi que esse é o padrão mais comum aqui no Brasil. A empresa acredita que tem um comercial, mas só tem uma equipe respondendo mensagens. E respostas passivas não geram crescimento da empresa. O crescimento vem de um método estruturado para desenvolver ações ativas, intencionais da forma certa e no ritmo certo. Agora eu vou te mostrar 3 movimentos práticos para transformar o comercial reativo em um comercial de verdade. Momento 1. Tirar o vendedor da posição de seguidor de uma conversa e colocar como condutor de uma negociação. O vendedor não pode esperar o cliente decidir o rumo da conversa. O vendedor precisa fazer perguntas estratégicas, entender o cenário do lead, descobrir dores que estejam incomodando e conduzir a conversa para o próximo passo. Se o lead assume o controle dos temas da conversa, o vendedor só fala o que o lead pergunta. E o vendedor não consegue fazer o lead percorrer as etapas do processo de venda. Aí as vendas travam. Se o vendedor conduz o lead da forma certa, o cliente avança nas etapas, vai ficando interessado em comprar, aumenta a chance real dele comprar. O movimento 2 é criar uma rotina diária que puxa o comercial para frente. Quando a equipe comercial só reage à condução do lead, tem muita dificuldade em criar oportunidade real de venda, porque ele apenas responde. Responde quem chega, responde quem pede preço, responde quem está pensando. E as ações ativas importantes não são feitas. Todos os dias, os vendedores têm que executar algumas tarefas específicas. Todo dia tem que olhar no CRM e identificar quantos leads estão agendados para fazer o follow-up hoje. Quer ligar para saber se ele já tomou a decisão de compra. Quais leads estão parados há dias sem resposta e precisam ser aquecidos? Quais leads tem que ligar a primeira vez? Quantas reuniões de vendas tem agendadas para hoje? As vendas crescem quando existe uma ação ativa e quando a equipe não fica esperando o lead pedir alguma coisa. Movimento 3. Garantir que cada lead avance uma etapa por vez. Um grande erro comercial das pequenas e médias empresas é não ter um processo comercial bem desenhado para que a equipe de vendas execute todos os dias. Eu vou te dar 3 exemplos de etapas dessa jornada comercial. Presta atenção. Primeiro, vamos falar de um processo comercial onde o vendedor consegue falar com o lead na primeira tentativa. Etapa 1, ligar para os leads. Etapa 2, conseguir falar com os leads. Etapa 3, identificar quais dores ou problemas o lead quer resolver. Etapa 4, qualificar se o lead tem potencial de compra. Etapa 5, gerar autoridade para a empresa, produto ou serviço. Etapa 6, apresentar o produto ou serviço. Etapa 7, eliminar antecipadamente as principais objeções de compra. Etapa 8, fazer fechamento instantâneo para o cliente comprar na hora. Etapa 9, usar a abordagem para o lead comprar mais, aumentando o ticket médio ou PA, quer dizer, produto por atendimento. Etapa 10, atualizar o CRM com todas as informações de compra. O segundo processo comercial é para ligar para os leads em negociação que estão analisando se vão comprar ou não. Etapa 1, analisar no CRM todo dia quais ligações estão agendadas para aquele dia, ler o histórico da negociação no CRM para estar preparado e com as informações importantes, principalmente com atenção para as dores e problemas que o lead está enfrentando. Etapa 2, ligar para esses leads para fechar a venda. Etapa 3, se o lead disser que ainda está em dúvida e que não vai tomar a decisão de comprar na hora, claro, tenta eliminar essa objeção, fazer a venda. Mas se não for possível, agendar a data e hora do próximo contato. Etapa 5, anotar no CRM as informações relevantes da conversa. Etapa 6, deixar uma reunião ou ligação agendada no CRM. Terceiro processo comercial é para os leads que o vendedor não conseguiu falar na primeira tentativa de contato. Etapa 1, buscar no CRM os leads que ainda não conseguiu falar e ligar de novo para fazer contato. Etapa 2, ligar 2 vezes por telefone, não conseguiu falar com o lead, manda uma mensagem no WhatsApp dizendo
dizer, ó, liguei pra você, tal, não conseguiu falar. O que você prefere, falar amanhã de manhã ou amanhã de tarde? Dá 2 datas. Etapa 3. Se não conseguir falar, agendar no CRM a data e a hora que ligou e deixar agendado a ligação pro dia seguinte. Eu te apresentei aqui 3 processos comerciais. O primeiro para quando o vendedor consegue falar com o lead, o segundo de follow-up para os leads em negociação e o terceiro para ativar os leads que ainda o vendedor não conseguiu falar. Eu te mostrei 3 processos simples de um exemplo qualquer, cara. Você precisa desenvolver processos assim que estejam alinhados com as características do seu modelo de negócio e alinhado com a sua empresa. Sem esses processos comerciais, o seu vendedor não sabe qual é o próximo passo. Por isso, fica parado, esperando o cliente se mexer. Quando existe um processo de vendas claro, com ações definidas em cada etapa, o comercial ganha velocidade, sabe? E você ganha previsibilidade de vendas. E foi exatamente por ver esse padrão se repetir em tantas empresas que eu criei o Teseu CRM. Porque vender não é responder mensagem. Vender é conduzir o lead, estimulando que ele vá passando para as etapas seguintes do processo de vendas. E o Teseus ajuda a isso. Todos os dias, 24 horas por dia, executando os scripts de vendas de alta conversão, lembrando follow-up, organizando funil, registrando contexto, mantendo padrão e sempre conduzindo o lead para o próximo passo. E se esse vídeo te mostrou a diferença entre atender e vender, eu quero te dar um presente. Eu vou te enviar gratuitamente o meu livro Empresa Enxuta. Aperta agora no link da descrição que está aqui embaixo do vídeo, que a minha equipe vai te enviar no WhatsApp o nosso livro e você já pode começar a aplicar as primeiras ações ainda hoje.